enraizados, aprofundando seu relacionamento com Deus, com as pessoas e com a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 4. Nesta porção das Escrituras, a ênfase tem a ver com a justificação que vem por meio da fé. No capítulo 1, vimos que os gentios estavam perdidos, entregues a seus próprios desejos. Deus é um Deus que se manifesta com a sua ira. Em Romanos capítulo 2, vimos também que os judeus também estão perdidos, religiosos, aparência do bem, julgadores, mas que seu coração está distante de Deus e eles também estavam perdidos. No capítulo 3, percebemos que não apenas gentios e judeus, mas todos os seres humanos estão condenados e perdidos. A inclinação é sempre para fazer o mal. Talvez você pode se perguntar, mas não há esperança para a humanidade? Qual é a solução de Deus diante de todas estas coisas? Romanos capítulo 4 vai nos dar a esperança que vem da parte do Senhor. Deus é apresentado como aquele que justifica. Deus é apresentado como aquele que tem um plano. Deus é apresentado como aquele que intervém diante da humanidade para resgatar todos aqueles que estão condenados. Deus nos dá a esperança. É como se o Senhor estivesse respondendo por meio do apóstolo Paulo aos seus leitores, tanto judeus quanto gentios, dizendo: olha, qual foi o personagem que vocês mais admiram? Qual é o personagem que vocês olham com atenção? Abraão? Sim, Abraão, ele foi justificado não pelas obras, não foi justificado pela lei, mas ele foi justificado por meio da fé, porque ele creu. E isto foi imputado a ele como justiça. Por isso, o versículo 13 vai dizer assim: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. O que nós vimos no capítulo 3 é que a lei ela tem o seu propósito, ela é muito útil. Ela afirma o quanto nós somos devedores. A lei aponta para Cristo, o único perfeito. Ela tem a sua utilidade, sim, porque ela é a expressão da santidade de Deus. E ela nos mostra o quanto nós somos faltos, porque nenhum de nós, olhando para a lei de Deus, pode dizer que não pecamos. Você pode dizer: olha, mas eu nunca adulterei. Mas se nós tivermos pensamentos impuros, imundos sobre qualquer pessoa, a Bíblia vai dizer que nós já adulteramos. Diante da lei de Deus, todos nós somos culpados e precisamos, diante do juízo de Deus, ser justificados. Alguém precisa pagar a nossa conta. E é isto que vai dizer em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo vai afirmar que esta justificação, ela acontece por meio da fé. Por isso que no versículo 17 vai dizer: como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a promessa de ele ser justificado aconteceu antes da circuncisão, ou seja, antes mesmo de ele ter se circuncidado, já existia a promessa de Deus de que ele seria pai de multidões, de todas as nações. E como ele se tornaria pai de todas as nações? O apóstolo Paulo vai dizer que é mediante a fé. Por isso que o versículo 20 vai dizer: mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Esta é a expressão: as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para eles, mas para nós também, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. O que o apóstolo Paulo está afirmando é que existe esperança naquilo que Jesus Cristo fez.
Abraão foi justificado por meio da fé e nós também podemos ser justificados por meio da fé na pessoa de Jesus. Nenhuma pessoa pode dizer diante do tribunal da justiça de um Deus imparcial e justo que nós não somos culpados. Por isso, nós não somos justos pelas nossas obras, mas nós somos justificados pelas obras de Jesus na cruz. Nós aqui aprendemos sobre um Deus que tem graça, um Deus que é misericordioso, um Deus que cumpre a sua promessa. E Abraão já apontava para a justificação que vem por meio da fé. Talvez você pode parar por um momento e perceber-se distante diante de Deus, ou olhar para as suas obras e entender que ainda há muito por avançar. A palavra de Deus nos aponta que Cristo é nosso advogado, Ele é também a nossa oferta e Ele é também o nosso sacerdote. E Ele está pronto para realizar uma obra de justificação que vem por meio da fé. Toda pessoa que crê, assim como Abraão, também é justificado pela fé, recebe o Espírito Santo de Deus e o Espírito de Deus realiza a obra de transformação. Esta é a nossa esperança, um Deus que nos justifica por meio da fé. Podemos orar? Amado Senhor e Deus, obrigado porque o Senhor é um justo juiz e diante da sua justiça, o Senhor mesmo enviou o seu próprio Filho para assumir a nossa própria culpa. E diante do sacrifício de Jesus, nós que cremos e que podemos manifestar a nossa fé em Jesus, recebemos diante do Senhor, ó Deus, o veredicto de que nós somos limpos e puros por causa do arrependimento e da nossa fé em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por tamanho amor pelas nossas vidas. Amém e amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí. Que Deus te abençoe grandemente.